Olá pessoal, graça e paz, como vamos? Bom, hoje a gente vai continuar com os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Batista Memorial de Ilhéus, da classe de Apocalipse. Nosso assunto de hoje é a carta à Igreja de Esmirna. Qual o contexto histórico da cidade de Esmirna? Quais as principais características da igreja que estava naquela cidade? E que lições a gente pode aprender para a igreja cristã de hoje? Só lembrando que as nossas lições são baseadas aqui na revista, que é editada pela editora Cristã Evangélica. E claro, a gente pega algumas outras fontes de estudo. Então veja só, pegue a sua Bíblia, dê um pause, abra em Apocalipse 2, versículos 8 a 11 e faça a oração, que já já a gente volta, tá bom? Bom, imagine que você leva uma vida absolutamente normal. Vamos pensar? Bom, você tem um emprego ou tem um comércio, você tem uma reputação na cidade, seus filhos estudam, você frequenta locais de lazer, faz as suas reuniões religiosas. Bom, de repente você se converte a uma determinada seita, uma seita nova que surgiu por agora, que ela afirma existir somente um Deus. Que esse Deus enviou o seu único filho, encarnado, para morrer em nome de uma salvação prometida. Mas ainda, esse sujeito voltou do mundo dos mortos e, não satisfeito ainda, ele subiu aos céus bem na frente de seus seguidores. Veja, a partir daí você começa a ser rejeitado em tudo quanto é lugar que você frequenta. Você foi demitido do seu emprego, ou então as pessoas já não compram mais no seu comércio, ninguém quer mais lhe vender, seus filhos começam a sofrer bullying na escola. Você não pode nem mais ir aos lugares que você frequentava, porque as pessoas vão virar a cara para você, vão apontar o dedo, tá? E até a polícia vai chegar a bater na sua porta, porque você cultuar uma divindade diferente vai ser considerado até crime. Ao que parece, essa é a vida dos cristãos em Esmirna, uma cidade que está situada perto de Éfeso. Ela já tinha aí nessa época mais ou menos uns 3.000 anos já de fundada. Ela já tinha sido destruída e reconstruída. Ela viveu momentos de apogeu e de declínio. E conta-se ainda que no período romano essa cidade vivia um dos seus últimos períodos de apogeu. Tanto que naquela época ela tinha se tornado um centro de adoração ao imperador romano. A gente não pode, inclusive, esquecer que naquela época reis e imperadores eles se constituíam como espécies de divindades, como deuses que habitavam na terra. Naquela cidade tinha uma grande comunidade judaica, tanto que ainda hoje, a cidade de Esmirna ela tem uma das maiores comunidades judaicas da Turquia. E aí, veja só, sim, falando em Turquia, e eu disse que essa cidade ainda existe, ela é hoje a capital de uma província que tem o mesmo nome, Esmirna, e ela ainda é a terceira cidade daquele país. Ela perde somente para a capital, que é Istambul, e também para a cidade de Ankara. Mas veja só, é para essa igreja sofrida e perseguida que Jesus vai se apresentar, como está colocado no texto base, como o primeiro e o último. Essa locução, o primeiro e o último, falam a respeito da eternidade de Jesus. E ele ainda fala que ele é o que morreu e o que tornou a viver. Nessa questão, ele acaba enfatizando a esperança de vida eterna. Ao que parece, o Senhor Jesus vai claramente reafirmar que ele é maior do que qualquer ser humano que se coloque como divindade na terra. Ele existiu antes de qualquer imperador, ele vai continuar existindo mesmo depois da queda de qualquer poder secular. E mesmo tendo morrido, ele ressurgiu, o que, a gente sabe, não aconteceu com nenhum imperador ou líder político religioso em nenhum tempo da história da humanidade. Ainda tem outra coisa, daquilo que a gente vai enxergar no texto. Jesus vai reafirmar a sua onisciência à igreja quando ele afirma que conhece bem as aflições. Ele vai dizer: conheço suas tribulações, sei que és pobre e na verdade tu és rico. Mas ainda, ele conhece as aflições
da igreja e também ele conhece as artimanhas e as acusações dos inimigos da igreja, no caso dos inimigos dos cristãos. Mas ainda, ele conhece as obras e conhece as intenções. Tanto que no texto, Jesus vai desqualificar a condição de judeus daquela parcela da comunidade que perseguia os cristãos naquela época. Algo importante para aquela igreja, o que me parece ser também para os nossos dias, é que Jesus não vai prometer que vai tirar eles do sofrimento. Pelo contrário, ele vai ser absolutamente verdadeiro para aqueles cristãos quando ele diz, olha, vocês vão ainda continuar sofrendo, mas ainda tem pessoas que vão colocar vocês em prisões. E só que fique tranquilo, porque essa prisão vai durar pouco, que no texto está colocado lá 10 dias. Essa é uma grande promessa de Jesus, de que ele não tira a gente de tribulações e de privações, mas ele continua conosco, ele nos acompanha, ele nos dá esperança e nos dá a certeza da presença dele junto conosco. E ele promete no texto, e claro, é uma promessa, a gente entende que seja uma promessa para a igreja de hoje, de que quem vencer, ou seja, quem perseverar, quem continuar no caminho, ele vai dar a coroa da vida e o livramento da segunda morte. Tem uma coisa. Vale lembrar que no contexto bíblico, coroa, e a gente pega contexto histórico, coroa naquele tempo era como se fosse para a gente hoje uma medalha ou um troféu quando você completa uma prova. Tá? Não tem nada a ver com coroa de rei e rainha, aquele negócio de ouro, pedras preciosas, não sei o que, aquele negócio suntuoso, tem nada a ver. Então veja só, quando você chegar no céu, esqueça a ideia de que você vai botar uma coroa tipo uma coroa de rainha da Inglaterra ou mesmo uma tiara de príncipe ou princesa. Nem pense nisso. Interessante para continuidade do nosso entendimento é que Jesus não faz nenhuma repreensão a essa igreja. O fato dele não fazer nenhuma repreensão não deve de forma alguma levar a gente a pensar que ela não tinha nenhum tipo de problema. Mas veja só, a situação deles já era tão difícil que já pensou você numa situação difícil pra caramba, ainda levar uma bronca estando numa bad daquelas? Imagine o que seria para as pessoas daquela época colocando-se no lugar delas, né? Veja, uns 20 anos depois que essa carta foi escrita, tem um santo da Igreja Católica chamado Inácio de Antioquia. Ele escreveu uma epístola aos esmirniotas. É isso mesmo, o nome é esse, esmirniotas. Que essa epístola nos dá uma ideia de como é que era aquela igreja. Ou pelo menos, se a gente colocar aí 20 anos depois, talvez não fosse muito diferente aí as características das pessoas que estavam naquela igreja. Veja só, alguns problemas a gente vai tirar dessa carta existentes na igreja. Ela tinha alguns problemas com heresias, chamadas docéticas. Ela tinha falta de amor, várias pessoas tinham falta de amor e compaixão, e ainda praticavam a rebeldia contra as lideranças. Veja só, dá uma olhadinha aí no versículo 8 do nosso texto, que é o versículo que abre, e veja se você não vai compreender um pouco o que eu estou dizendo. Já que a heresia docética, ela dizia que Jesus viveu, sofreu, morreu e ressuscitou apenas em aparência. Ou seja, que não teria acontecido de verdade, mas seria algo que se colocava para as pessoas entenderem a questão do sofrimento e da divindade do Senhor. E não tinha acontecido em realidade viva. Entendeu? Quando Jesus se coloca como o primeiro e o último, e mais ainda aquele que morreu e ressuscitou, que são características humanas. Para a gente ir concluindo a nossa lição, eu vou deixar aqui algumas questões para a gente poder refletir. A primeira delas, onde você tem colocado sua energia e seus esforços? É uma pergunta que a gente precisa se lembrar, que para responder, melhor dizendo, a gente precisa se lembrar que aonde está o nosso coração, aí também está o seu tesouro. Segunda pergunta, como você tem enfrentado as suas lutas e as suas tribulações? Confiar no Deus que nos toma pela sua mão direita é melhor do que se desesperar, não é verdade? E como terceira e última pergunta, a gente coloca aí para você refletir.
como você é reconhecido pelo Senhor? O que me parece é que a gente precisa ser reconhecido pelo Senhor como foi reconhecida a igreja de Esmirna. Ela disse, olha, eu conheço sua tribulação, sei que você é pobre, mas você é rico. Precisamos ser ricos das graças de Deus. Precisamos ser ricos de amor, de bondade, de perseverança. Precisamos ser ricos no agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É muito melhor do que ser reconhecido pelo Senhor Jesus, como está no texto da lição, ser visto como sinagoga de Satanás. Pensando aí em tudo que pode significar essa qualificação de sinagoga de Satanás. Pense nisso. Continue orando, continue colocando a sua vida diante do Senhor e Deus nos abençoe. Nos abençoe, nos guarde e derrame sobre nós a sua graça. Fica com Deus.